Fala galera, bom dia, tudo bem? Deixa eu falar com vocês. Hoje, período regencial, revoltas desse período regencial, seguindo a nossa apostila, nosso programa mesmo, tá bom? Eu queria deixar para vocês duas coisas. Primeiro, a gente vai entender os movimentos do período regencial. O período regencial é aquele que ficou entre Dom Pedro I, que não ficou mais, abdicou do trono e passou para o seu filho, que era menor de idade, e o mesmo não poderia assumir. Logo, ficou na mão de diversos regentes, né? Regência Trina, que eram 3, depois Regência Una, com destaque para o padre Feijó, inclusive com a criação da Guarda Nacional, inclusive também com o ato adicional de 1834, já até tratamos isso em outro momento. E a gente vai seguir hoje, por exemplo, com algumas revoltas regenciais, revoltas que aconteciam dentro do território do Brasil durante o período regencial. Para muitos, o período regencial foi o momento em que o Brasil teve um contato republicano, era o momento que o poder moderador estava fora, esse poder moderador ficou fora por conta de não ter imperador, o poder era exclusivamente do imperador, uma vez que o imperador não existia mais nesse momento, ele ficou de fora, surge aí o período regencial e automaticamente isso vai render à sociedade que de alguma forma vai responder. A gente tem uma predisposição quando a gente tem que responder a alguma coisa com passeatas, com revoltas e revoluções, que é algo muito comum no conceito da história mundial de um modo geral. Então, abro o livro aí revoltas no período regencial. Motivos. A gente tem vários motivos que praticamente pegou boa parte das revoltas nesse sentido. Primeira, crise econômica. As exportações brasileiras estavam baixas, poucos impostos devido aos privilégios alfandegários, né? Então você não tinha como arrecadar muito. Outro ponto também era o ouro havia esgotado. O ouro não é aquela coisa que você bota e vai nascer ouro, que nossa, um pé de ouro. Não, o ouro acaba. E acabar o ouro acaba também a questão financeira. As outras produções, agriculturas, os outros países também estão produzindo, então boa parte delas não eram nem vendidas mais. Outra coisa, a crise social, porque boa parte de toda a riqueza e todo o poder estava na mão dos grandes fazendeiros e dos comerciantes. Então a maior parte da população vivia no campo e levava uma vida totalmente miserável, essa era a realidade. Então você tinha uma diferença estratosférica dos grandes fazendeiros com, a galera que passava fome praticamente, quase, como eu vou dizer para vocês, quase mesmo beirando ao desespero. Outro ponto também, existia a crise política. Alguns grupos que dominavam as províncias queriam mais autonomia. O que é autonomia? Participar mais. Queriam participar, inclusive, das decisões dos governos, das decisões do Estado, das decisões que o governo nacional teria. Então, nós temos algumas dessas revoltas. A primeira que eu destaco para vocês, de 1835 até 1845, que foi dentro do território de Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, foi a Revolta da Farroupilha, que foi liderada por Bento Gonçalves, Davi Canabarro e Giuseppe Garibaldi. O que acontecia? Eles tinham problemas muito grandes em relação aos seus produtos para poder exportar. O governo cobrava muito caro, favorecia quem estava de fora, tá? O charque, que é a tal da carne seca, ela atendia, que era o produto deles de destaque, atendia apenas o mercado interno, mas tinha concorrência de quem vinha da Argentina e do Uruguai, que acabavam vindo para o Brasil mais barato. Então vamos supor, se eu produzo aqui, eu não consigo, tenho que vender aqui, porque o governo vai deixar quem vem de fora vender aqui mais barato. Logicamente, financeiramente eu vou perder, porque o produto que eu vendo, alguém vende mais barato e vem de fora. Eu estou produzindo no Brasil, no território nacional. Outra coisa também, eles queriam reduzir o preço dos impostos que o gado passava na fronteira. Então, diminuição de carga tributária, que eles pregavam, diminuição da carga tributária, maior liberdade política administrativa, tá? Maior busca por parte financeira, que o governo entenda isso. Então, liderados por Bento Gonçalves, eles começam a invadir alguns territórios. Bento Gonçalves acaba sendo preso e foi enviado para o Rio de Janeiro, depois para a Bahia.
e ele acabou fugindo com um camarada que ajudou ele, Francisco Sabino. Então, essa revolta da Farroupilha tinha outros líderes também, que é o Garibaldi e Canabarro. Eles conseguiram conquistar, eles precisavam conquistar o Porto Alegre, que era um porto também, a ideia de acesso, tá? Ele não conseguia isso porque estava ao domínio do governo português. E o que vai acontecer? Eles proclamaram o tal lá de uma República Juliana. Está feita a República. Só que, evidentemente, Dom Pedro acaba... Depois, Dom Pedro II vai assumir o país, que a gente vai ver isso nas próximas aulas, tá? E acaba sendo coagido a revolta, acaba sendo derrotada, né? Eles são contidos porque Duque de Caxias consegue algumas vitórias, que representava o Brasil, né, contra essas revoltas, e também ele começa a estabelecer alguns acordos também para evitar que a coisa se propague. Então, a Farroupilha tem alguns tratados que vão ser assinados, como o Tratado de Ponte Verde, que foi em Duque de Caxias que assinou com um dos revoltosos, que é David Canabarro, né, que é o Davi Canabarro. Os impostos são de 25% agora sobre o charque, tá? Ou seja, muito mais caro, 25% para quem vem de fora, então o charque da produção brasileira fica mais barato, tudo que eles queriam. A anistia, o que é anistia? O perdão político de todo mundo que se envolveu foi dado, e a incorporação dos oficiais revoltosos ao exército do Império, e a libertação dos escravos envolvidos no conflito. Então, o final da Farroupilha foi acabado depois, mesmo com algumas mortes, né, bastante por sinal, algumas confusões. Essa revolta acaba, né, através de um acordo de Duque de Caxias com Canabarro, com os líderes, né, dessa revolta, que acaba aceitando essa rendição e depois um perdão do governo, que por sua vez também começa a cobrar mais caro quem vem de fora. Então, ele pacificou. Só para deixar uma coisa clara para vocês, essa rebelião não tinha objetivo nenhum popular, tá? Não tinha proposta nenhuma para acabar com a escravidão. Na verdade, eles só queriam mesmo era o lucro. O importante era o lucro e a autonomia política. Não teve nada de vamos libertar escravos, libertar o Brasil. Não. Era simplesmente a revolta da Farroupilha. Ela foi voltada apenas para resolver esse problema. Tá bom? Outra revolta, cabanagem. O local da cabanagem foi no Pará. Líderes, por exemplo, como Félix Clemente Macher, Padre Batista de Campos, João do Mato, Domingos Onça. Os cabanos eram homens e mulheres que eram negros, índios e mestiços, tá? Eles trabalhavam na extração de produtos da floresta, cacau, madeira, algumas ervas que eram utilizadas de forma aromática. E eles queriam acabar com a injustiça social. Em 1835, eles acabam tomando Belém do Pará, né? E mataram várias autoridades do governo. Então a coisa ficou feia nesse momento, porque eles atacaram e mataram autoridades. Cara que tinha cargo alto, ó, tchau. Eles tinham dificuldades para governar, né? Porque muitas divergências e traições aconteciam naquele momento também. E o que vai acontecer é que o governo imperial, né, não vai aceitar isso facilmente e também age com violência e finaliza literalmente com mortes essa revolta. Então a revolta da cabanagem é de 1835 a 1840, finalizado de uma forma muito mais firme pelo governo imperial. Interessante essa agora, que chama-se Revolta do Malês. Essa é muito legal porque a história do Brasil começa a ter um desenho interessante a partir dessa... um desenho de conhecimento nosso, da Revolta do Malês. Vamos lá. A Revolta do Malês acontece na Bahia, em Salvador. Tem vários líderes, Pacífico Licutã, Manuel Calafate e Luiz Sani. Eles eram escravos africanos e a maioria desses escravos africanos, prestem bastante atenção, eles eram muçulmanos. Para quem não sabe, a África é um grande polo do povo muçulmano lá também, da conversão muçulmana. E esses escravos eram conhecidos como malês. O que vai acontecer é o seguinte, eles lutam contra os donos dos escravos para conseguir a liberdade. Muitos rebeldes vão morrer em combate, tá? Outros vão ser presos, claro. Porém, essa revolta trouxe, né, uma coisa interessante. O medo que os senhores tinham disso virar uma moda, disso virar um momento de revolta. Na verdade, tinha escravo que já tinha alforria e se juntou também nessa revolta. Essa revolta foi entregue antes, porque eles
planejaram, mas o governo acabou sabendo um pouquinho antes e quando veio, já veio para finalizar. Mas deu medo. Apresentou para o governo imperial uma fragilidade e perceber que aquele escravo que tinha o primeiro momento que era objetivo, que era objeto, perdão, deveria ser aceito agora como ser humano que pode se revoltar e fazer motim. Então o governo imperial passa nesse momento por alguns sustos, digamos assim, e começa a abrir os olhos. Beleza? Outra na Bahia também, e a gente finaliza inclusive com essa, é a Sabe Nada. Não é aquilo na prova que vocês falam, eu não sei nada, que eu falo sabe nada, não, é Sabe Nada. Que vai, viu? Caiu meu celular, desculpa. Sabe Nada, que vai de 1837, não ri do meu tombo do celular, tomaram um susto, né? Eu também tomei, por causa desse fio aqui, que susto eu tomei agora que ia perder minha aula toda. Faz parte da revolta, me perdoa. Sabe Nada, 1837 e 1838, bem rápida. Foi na Bahia. O líder Francisco Sabino da Rocha Vieira foi envolvido com a classe média, né? A que apoiava uma parcela do exército também apoiou, e eles tomam a cidade e proclamam a República Baiana, né? Na verdade, como a boa parte das outras rebeliões, eles estavam descontentes por não participar das decisões e autonomia das províncias, e também os desmandos e mandos do governo imperial, tá? Isso é importante também falar. O objetivo desse era instruir a província enquanto o príncipe era menor de idade, porque eu estou falando de Pedro II, né? O que acontece é que a população não apoiou muito esse movimento, então esse movimento vai perder força, e era uma rebelião, na verdade, coordenada por pessoas cultas, tá? Estudadas, e pessoas que tinham dinheiro, tinham posses, diferente de boas outras rebeliões, que vêm do povo, vêm de escravos, essa não, Sabe Nada de uma elite, né? E as tropas oficiais em 1838, menos de um ano, acaba com o problema também, que foi apoiado por alguns latifundiários e derrota essa galera que tentava se revoltar. Tem mais uma só para a gente poder falar e fechar, que foi a Balaiada, que foi no Maranhão. Alguns líderes interessantes para a nossa história também, só levar em consideração que a Balaiada foi de 38 a 41, Caba Sabe Nada já vem a Balaiada, né? Foi no Maranhão. Alguns líderes, e um dos chefes do Quilombo era Negro Cosme. Segundo, Raimundo Gomes, que era um vaqueiro, e Manuel Francisco Ferreira, que era o artesão chamado de balaio, por isso também veio o nome. Os políticos que eram liberais radicais, né, que eram conhecidos como os bem-te-vis, iniciaram a revolta contra esses fazendeiros da província, que eram os cabanos. A miséria era muito grande devido à crise do algodão. Não vendiam-se mais algodão como anteriormente. A Inglaterra já tinha lá suas vendas para lá, as Antilhas também produziam, e lá fora não vendia tanto. E outra coisa, aumenta os impostos, há um descaso das autoridades, e essa rebelião acaba ganhando forma. Eles ocupam a chamada Vila de Caxias, que era a segunda maior província, só para você ter uma noção, tá? Eles não tinham nenhum projeto assim para dizer assim, vamos pegar esse projeto, vamos colocar no lugar. Não, simplesmente se revoltaram, né? O que vai acontecer é que esse movimento não teve uma organização. Teve gente bolada lá para resolver o problema, mas não teve uma organização efetivamente. E eles são derrotados, né? Sob o comando de Duque de Caxias. Duque de Caxias, utilizando o poder do Estado, acaba derrotando os revoltosos. E assim a gente finda, inclusive, essas revoltas regenciais. Então, queridos, era isso. Vou botar aqui para vocês mais vídeos de apoio. Hoje não tem trabalho. Hoje eu quebrei o galho de vocês. Só vão assistir esse meu vídeo, como já assistiram até agora. E vão ver os vídeos de apoio que eu deixei aqui. Tá bom? Beijos. E vão botando o nome de vocês aí, as dúvidas, se tiverem, beleza? Ou curiosidade, que a gente vai respondendo de acordo com o que vai aparecendo para mim. Beijos.